Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Quero falar um pouco com vocês a respeito de pecado. Não necessariamente o pecado em si, mas o que fazer depois de cair. Se você está vendo esse vídeo, talvez você esteja passando por algumas consequências do pecado, ou você esteja passando por aquele remorso que é causado após o pecado, você se distanciou de Deus de alguma forma, e você não sabe como lidar com isso. Então, por isso que eu coloquei o título Pequei e Agora, né? O que fazer depois do pecado? A Bíblia nos mostra o que fazer depois do pecado. Então, vamos olhar para a Bíblia e saber o que ela tem para nos dizer, o que a palavra de Deus tem para nos dizer, porque agora, diante de tantas vozes, e a voz do diabo é uma delas, nós temos que nos concentrar em ouvir o que Deus tem para nos dizer. Se você está vendo esse vídeo, se você nem me conhece, mas clicou e tem interesse em saber, você não é um daqueles fariseus, sabe? Você já demonstra que você não está querendo usar a graça para se tornar uma graça barata. Você não tem, tá parecendo que você não tem um certo interesse em não querer mudar, em sim deixar esse pecado, em si abandonar isso que está te fazendo tanto mal. Então, a primeira coisa que você deve fazer é fique mais perto. Fique mais perto. Pecou, chegue mais próximo. Não se afasta. Eu fiz até um shorts aqui no YouTube um dia desses sobre pessoas que estão na casa de Deus, mas por estar se sentindo assim tão sozinho ou tão fraco, às vezes dá vontade de sair um pouco para... Eita, cachorro! Às vezes dá vontade assim, de sair um pouco, não, vou ser um pouco da igreja, ver o que eu faço para melhorar e depois eu volto quando eu estiver melhor, quando eu estiver bem, quando eu estiver assim, mais animado ou largado certas coisas e tal. E eu falei justamente que é impossível você estar dentro de um barco que vai para o céu, né? Você está dentro desse barco, nessa direção, e do lado de fora uma grande tempestade, e um grande oceano, um oceano muito profundo. E mesmo que o barco seja escorregadio, você ali dentro dá uma escorregada de vez em quando, você se sente enjoado, você vomita de vez em quando. A pessoa que está dentro do barco, ela não vai ter vontade de pular fora do barco, porque sabe que ali a chance de morrer é muito maior. Então, que você possa entender que você deve permanecer dentro. Chegue mais próximo, mesmo que você tenha escorregado. Então, aproveite esse tempo para se concentrar no Senhor. Olha o que está escrito em Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 8. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Quem que vai te fazer sair para a luz? É o próprio Senhor. Mas apresente ao Senhor as suas falhas. Deus, ele não perdoa as desculpas, ele perdoa pecado. Então, não apresente desculpas para o Senhor. Sabe, não comece a falar ao Senhor, Senhor, eu pequei, mas saiba, foi porque, Senhor, a minha namorada, ela é assim. Senhor, eu pequei, mas é porque eu nasci assim, a minha família é desse jeito. Não, não faça isso. Apresente ao Senhor os seus pecados. Mas saiba de uma coisa, você está morando em trevas por conta do seu pecado. A culpa é sua. Por muito tempo aí as pessoas têm meio que acabado com a culpa, né? Ninguém tem mais culpa de nada, é tudo culpa de alguma coisa que aconteceu no passado, de alguma coisa assim estranha, nunca é culpa sua, nunca é culpa nossa. Então, querendo ou não, pode aparecer para você essa tendência de se desculpar de algo. Não faça isso. Faça igual o profeta. Eu estou morando nas trevas por culpa minha, mas eu creio que o Senhor será a minha luz. Como é que Ele vai ser a tua luz? Como é que Ele vai brilhar no teu coração, na tua vida? É suportando a ira de Deus, suportando as consequências desse pecado. Se Deus está te castigando por esse pecado, saiba porque você é filho dele. Um pai não vai castigar o filho do vizinho, ele vai castigar os seus filhos. Se ele está te castigando, é porque você merece. Se você está debaixo da sua ira, é porque você merece. Então, o que eu realmente merecia era algo muito pior.
Saiba, todos os castigos, toda essa ira de Deus, é justamente porque Deus odeia o pecado. Ele odeia que seus filhos caminhem pelos mesmos caminhos dos ímpios. Você vai sofrer consequências, mas essas consequências, elas não são aquilo que você merece. A graça de Deus é tão grande que ela vai fornecer não aquilo que a gente merece, mas aquilo que a gente precisa para poder mudar, para poder voltar para o caminho. Então saiba, apresente ao Senhor as suas culpas. Senhor, eu estou morando nas trevas, mas o Senhor será a minha luz. Mas saiba, Ele vai mostrar a sua própria defesa. Então é muito estranho, porque a gente apresenta para o juiz e ele mesmo é o nosso advogado de defesa. Mas Sidney, isso é muito constrangedor. Quer dizer então que eu apresento para o Senhor e Ele mesmo me defende? Esse amor é muito constrangedor, e é constrangedor mesmo. É a mais pura verdade, é um amor que nos constrange. É por isso que o apóstolo João fala para a gente, se a gente pecar, para a gente confessar esses pecados. Porque no céu existe um advogado junto ao Pai, que é o Filho de Deus. Deus vai olhar para o seu Filho, vai ver o seu sacrifício e vai nos perdoar. É assim que as coisas funcionam. Mas eu, talvez você, por muito tempo, tenham usado pouco o sangue de Jesus. Pouco. Porque o sangue de Jesus é que vai nos limpar. É o sangue de Jesus, como era representado no Antigo Testamento. Como é que era representado assim? O sangue era tratado, sabe? O bode expiatório era confessado, então o sacerdote confessava os pecados para o bode tirava esse pecado do povo, o bode saía para o povo, o bode saía daquele local, saía e tirava o pecado do povo e nunca mais voltava. Então a gente tem que entender o sacrifício de Cristo, o significado do sangue. É saber que aquele sangue vai nos limpar, aquele sangue vai nos purificar e nunca mais aquele pecado poderá voltar. E nunca mais aquela sombra, aquela coisa ruim, aquelas lembranças, elas podem ser completamente esquecidas, porque o próprio Deus jogará no mar do esquecimento. O próprio Deus não vai se lembrar dele de novo. Então é de saber que o Senhor será a tua luz. Mas para isso é necessário que você contemple a justiça dele. Como é que tu vai contemplar a justiça dele se você não confessa seus pecados? Se você de fato não apresenta a Deus a sua culpa? E ouça Deus apresentar a sua dívida paga. Ouça Deus apresentar a sua dívida paga, porque é assim que Deus vai estabelecer o teu direito e você vai contemplar a justiça de Deus. Quando você contempla a justiça de Deus, você vai se apaixonar muito mais além, muito mais ainda pelo seu Criador. Você vai se apaixonar por Ele, porque você vai contemplar a sua grande justiça. É isso que você precisa agora. Confesse seus pecados. Porque se você não confessar, aí a gente vai lá para o Salmo 32. Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então recolhi diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. A gente está vendo que o que Davi fez quando pecou. Davi, o que foi que ele fez? Ele confessou seus pecados, mas de uma forma distinta de Saul, quando ele confessou seus pecados. Davi, ele se sobressaiu de Saul, porque no Salmo 55, alguns falam que é a continuação do Salmo 32, quer dizer, o Salmo 55 vem primeiro, depois o Salmo 32 vem depois, que o Salmo 55 é um pedido de perdão de Deus a Davi, dizendo, Senhor, eu pequei contra ti pequei somente. Te peço, Senhor, que o Senhor possa tirar tudo se eu quiser, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Ao contrário de Saul, que tentou esconder os seus pecados e tentou pedir para Deus para ser reintegrado com o povo, Davi não teve essa preocupação. Então, quando a gente peca, nós temos assim diversas opções para nossas vidas. Então a gente pode esconder o nosso pecado e continuar uma vida normal, ou a gente pode confessar a Deus de uma forma hipócrita, ou a gente pode confessar a Deus de uma forma correta. Quais são as consequências dessas três? Vamos lá. Primeiro, se eu não estou confessando a Deus e continuo a minha vida normal, eu não me importo com Deus, eu não me importo com as pessoas que estão ao meu redor,
Eu simplesmente não me importo. Eu coloco um tapete ali e penso, não, ninguém viu, ninguém vai saber. E eu vou continuar minha vida normal. Uma vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando um pouco sobre alguns pastores que estavam com dificuldade com o café. Ele ouviu diversas pérolas, diversas histórias de pastores que escondiam o seu desejo de café, jogando o café fora. Então, quando ele visitava alguma ovelha, de alguma forma, quando a ovelha oferecia café, ele recebia, para não ser ali, para não ter aquela culpa de não gostar de café ou de ser um mau visitante. E quando a pessoa que oferecia café saía, ela simplesmente jogava o café fora. Então tem algumas histórias engraçadas. Uma delas é que um pastor pegou o café e jogou no jardim de inverno. Só que o vidro do jardim de inverno era tão limpo que ficou aquele cafezão lá, esparramado. Aí ele teve que explicar. Depois do café esparramado, ele teve que dizer o que foi que ele fez. Imagine a vergonha que é. O pastor jogou o café fora da varanda, mas aquela xícara que tem um copo dentro acabou jogando o copo junto. E ficou só com a orelha da xícara assim na mão. E a terceira história que foi mais constrangedora foi que um pastor jogou o café na varanda, na janela assim. Na verdade, jogou o café pela janela e tinha um corredorzinho onde o filho da irmã estava brincando e foi queimado com o café. E só ouviu o grito do menino lá do outro lado. Então, dizer que não gosta de café talvez seja constrangedor. Mas há um constrangimento bem pior de você dar um jeitinho diante essa sua culpa. Então é por isso que nós temos que fazer o que é correto, porque depois as coisas vão ficar muito pior. As coisas vão ficar muito piores. Então o salmista ele fala que enquanto ele não confessou os seus pecados, dentro de si era como se fosse uma doença interminável, sabe? Era doença meio psicossomática, mesmo dores no corpo, porque ele não confessava o seu pecado. Então, é uma decisão que você vai tomar de esconder o seu pecado, mas sabe, isso terá consequências. E essa consequência talvez seja muito pior do que o seu próprio pecado. Então, você deve confessar os seus pecados. Não esconda os pecados, mas tem um porém. Aquele que confessa vai encontrar o perdão real. Então, por isso que o salmista fala no Salmo 55 o seguinte: Senhor, se o Senhor me perdoares, eu vou ensinar o teu povo como é ser perdoado. Então, por isso ele escreve o Salmos 32, começando assim, ó: abençoado, feliz mesmo, é aquele pelo qual o Senhor não atribuiu culpa, que o Eterno não tenha nada contra você. É uma versão um pouco diferente, que é uma versão do Eugênio Peterson, né, da Bíblia Mensagem. Mas a NVI diz assim, ó: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a qual o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Então é saber que a sua decisão de confessar o pecado é a melhor decisão de todas. A sua decisão de permanecer na presença de Deus é a melhor decisão de todas. Você vai suportar as consequências do pecado, porque saiba que as consequências vai vir em amor. Vai vir muito aquém do que você merece e saiba, virá em amor. Mas saiba, há perdão para você. Há liberação de perdão para você. Então, não se angustie com esse pecado. Peça perdão a Deus com esse pecado. O fariseu, sabe, a semente do fariseu, ela entra no nosso coração e a gente não saiba. A gente não descobre. Ela vai entrando e você não vai confessando, você vai permanecendo na igreja, se você é músico, você vai permanecendo tocando, se você é pregador, você vai permanecendo ali pregando, fingindo que nada está acontecendo, mas aquilo está corroendo você, aquilo está acabando com você, aquilo acabou com o seu relacionamento com Deus. Então é necessário esse pedido de perdão para Deus. Então, só para resumir o vídeo, você tem algumas opções depois de cair. Uma delas é voltar ao Senhor com o coração arrependido. Outra é esconder o seu pecado, fingir que nada aconteceu. Ou outra é pedir perdão para Deus de uma forma hipócrita. Não fazer aquilo que tem que ser feito. E a palavra de Deus, ela nos garante perdão para aquele que faz as coisas de maneira correta. A palavra de Deus, ela te garante restauração. Ela vai garantir a você reestruturação.
Mas sabe de uma coisa assim, ou talvez você pense assim, irmão Sidney, tô cansado de lutar, sempre cai nas mesmas coisas, e eu tô assistindo teu vídeo, mas, sinceramente, eu acho que eu já tô morto por dentro. Sabe de uma coisa, como diz John Owen, enquanto você estiver lutando, caindo, levantando, caindo, você está vivo para Deus. Mas a partir do momento que você peca e já não mais sente essa lesão, você já está morto para Deus. Não importa o tanto que esse pecado te faça sentir vivo. Então, meus irmãos, se você caiu, volte à presença de Deus. Confesse seu pecado. Saiba que o Eterno, ele não vai ter mais nada contra você. Você vai ser feliz mesmo. Você vai se sentir aliviado. Sabe, aquilo que o pecado está trazendo na tua vida, que é esse temor, que é essa coisa ruim no seu coração, isso será retirado com um pedido de perdão sincero na presença de Deus. Você tem essas opções. Escolha a melhor. Escolha, de fato, um pedido de perdão sincero. Não guarde isso para você. Que você receba todo o perdão de Deus e contemple a justiça de Deus, que Ele mesmo será a tua luz nesses dias de trevas. Que Deus abençoe muito o teu coração. Em nome de Jesus. Até mais.